Graça e paz, queridos, boa noite. Como eu anunciei no grupo, eu vou liberar uma palavra profética, uma diretriz profética que eu recebi do Senhor. Mas para que você entenda essa diretriz, para que você entenda essa palavra que você vai receber, eu vou te desenhar um pano de fundo para que não fique dúvidas e não fique nenhum tipo de ponta solta. Há 14 anos, Deus me deu uma visão sobre o Brasil. E eu andava sobre o Brasil, andava sobre o mapa do Brasil, era como se eu andasse sobre a nação. E o Brasil era coberto por folhas secas, folhas mortas. E naquele momento eu mexia nas folhas com os pés e de alguns lugares do Brasil, de 4 pontos específicos, começava a sair uma fumaça muito sutil, muito tênue, quase imperceptível. E naquele momento o Espírito Santo disse ao meu coração: Filho, os homens não são capazes de ver o que eu estou fazendo sobre essa nação. Ainda vai demorar um tempo para que eles enxerguem o que eu estou fazendo sobre o Brasil. Mas por baixo das folhas secas, que representam as vergonhas dessa nação, e por baixo de toda a calamidade que se estabeleceu e se estabelecerá sobre o Brasil, eu acenderei tochas de um avivamento poderoso. Eu voltarei os olhos das nações para o Brasil e eu riscarei da terra do Brasil os nomes das suas vergonhas. E não se dirá mais Brasil, terra do carnaval, ou Brasil, terra dos escândalos, ou Brasil, terra da corrupção, ou Brasil, terra da sensualidade. Mas se dirá do Brasil, Yahvé Shammah, o Senhor está ali. E eu levantarei do Brasil tochas que incendiarão as nações. Eu farei o Brasil um estandarte para as nações. E depois de algum tempo, Deus começou a me trazer algumas palavras e me mostrar algumas coisas relacionadas ao Brasil, em várias esferas. E isso foi matéria de alguns livros que eu escrevi. Mas a questão não é essa. A questão é te fazer entender, com esse panorama, que é isso que nós estamos construindo agora. Isso não é uma visão de Deus para o Paulo, é uma visão de Deus para a nação que você e eu fazemos parte, e que nenhum homem vai transformá-la se não for pela força do Senhor, e se não for agindo pela unidade, que é um princípio que Deus estabeleceu. Nessa nação existem algumas atuações muito claras de 3 principados específicos, que é Nosferatus, Lilith e Jezabel. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós enxergamos a atuação dos 3 em diversos momentos. Mas há uns 2 anos, 3 anos, Deus abriu de uma forma poderosa o panorama da atuação desses 3 principados na nação. E eu quero te fazer entender contra o que nós vamos lutar a partir do dia 1º, contra quais causas nós vamos nos levantar, contra o que a nossa voz vai ser levantada em oração, e quais são os frutos da atuação desses 3 principados na nação brasileira. Para isso, eu quero usar como base o texto de 2 Crônicas 20. E no livro de 2 Crônicas 20 nós vemos a guerra de Josafá contra 3 reinos. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia. E aqui diz o seguinte: depois disso, os moabitas, os amonitas e os do monte de Seir, ou meunitas, entraram em guerra contra Josafá. E então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom e do outro lado do Mar Morto, e já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá.
Ponto. Vamos parar por aqui, porque esse é o nosso cenário. Nós estamos proclamando um jejum, e esse jejum visa destronar e quebrar a autoridade desses 3 principados na nação. E agora eu vou desmascarar para você a atuação de Amon, Moabe e Edom. Não é segredo para nenhum de nós que conhece a Bíblia que Amon e Moabe representam o incesto de Ló com as suas próprias filhas. Ló era alguém que não obedecia a uma autoridade espiritual, era alguém insubmisso. Tanto é que ele se levanta contra o próprio tio e ele e Abraão se separam. Ló vai para as campinas de Sodoma e Abraão vai para o deserto. Ok? Isso é ponto pacífico. Ló está em Sodoma, Sodoma é destruída, mas ele é preservado. A mulher dele olha para trás, se torna uma estátua de sal, porém, as 2 filhas, que ainda não haviam conhecido nenhum homem, decidem embebedar o pai e ter relações com ele para que o nome dele não se perdesse. E dessas 2 filhas nascem Amon e Moabe. E daquilo ali nascem 2 reinos, Moabitas e Amonitas. Ambos conhecem a aliança de Deus com Israel, porque conheciam o chamado de Deus na vida de Abraão. E uma coisa que nós precisamos entender, quando o teu inimigo conhece os princípios da tua aliança, a tua aliança se torna vulnerável a ele, porque ele sabe como quebrá-la. E aqui nós temos 2 exércitos, 2 nações que conhecem as vulnerabilidades ou as situações que podem quebrar a aliança de Israel. Mas eu quero trazer para você a atuação de cada um deles. Vamos começar olhando para Amon ou os Amonitas. Quem são os Amonitas? O que eles fazem? Amon, segundo se lê em Gênesis 19, 38, descende de Ben-Ami, que é a filha de Ló. Os Amonitas eram uma raça terrível de salteadores, eles eram extremamente violentos. Se você olhar 1 Samuel 11, 2, diz que eles eram tão cruéis que eles arrancavam o olho direito dos guerreiros que eles venciam. E não contentes com isso, eles rasgavam o ventre das mulheres grávidas, e isso está em Amós 1,13. Moabe, por sua vez, usa a sedução para destruir 24 mil homens de Israel, num cenário que o rei de Moabe, que é Balaque, contrata Balaão, que é um profeta, para amaldiçoar Israel, e ele não consegue amaldiçoar. Porém, Balaão diz para Balaque o seguinte: Deus não vai amaldiçoar o que ele abençoou, mas use as mulheres de Moabe. E ali Israel se prostitui com Moabe, e 24 mil homens morrem naquele dia. Depois disso nós temos Edom. Quem é Edom? Esaú. Quem é Esaú? Filho de Jacó, primogênito, que despreza a primogenitura, alguém que despreza valores espirituais. E alguém que resiste ao avanço do reino, porque quando Israel sai do Egito e vai passar pelas terras de Edom, ele não pode passar. E ele tem que fazer um desvio, um contorno, porque Edom resiste. Esses 3 exércitos se levantam para vir contra Josafá, contra Judá, que representa também a igreja de Cristo. Muitas vezes nós entendemos que Jerusalém é a igreja, porém nós falamos de Israel, e Israel eram as 12 tribos. Tanto as 10 tribos ao norte quanto as 2 tribos ao sul representam Israel. E Judá também representa a igreja. Aliás, Judá representa a ascendência de Cristo, porque Cristo descendeu de Judá. Então nós temos ali um ataque àquilo que é a herança ou a autoridade da igreja. Agora, desenhando por esse panorama, nós vamos olhar o que acontece com a nossa nação. Planos que começam, visões que são claras quando se iniciam, coisas que homens desenham, começam, mas abandonam.
Existe uma malignidade sobre o Brasil, que é a malignidade dos excelentes começos e abandonos. Relacionamentos que começam e param, alianças que se quebram, profetas que perdem a sua visão, igrejas que abortam planos, governos que começam debaixo de uma visão ímpar e têm obras poderosas, mas que se corrompem no meio do caminho. O que Amon faz? Rouba a visão, o olho direito. O que é o lado direito e o lado esquerdo, espiritualmente dizendo? O lado direito, o lado que representa o espiritual, o lado esquerdo, o lado que representa o carnal. Quando ele te rouba a visão espiritual, ele te torna um homem carnal. E todo homem carnal é desistente no seu projeto. Ele começa, mas quando ele enfrenta uma adversidade, quando ele tem uma resistência, quando ele enfrenta alguém que lhe diz não, ou que lhe resiste face a face, ele recua. E para que nós conquistemos coisas, nós enfrentamos 3 resistências: espiritual, humana e carnal. E nós temos que aprender, aliás, carnal, emocional, desculpe. Nós temos que aprender a lidar com as 3. E quando nós perdemos a nossa visão espiritual, nós somos fatalistas. E aí nós vemos pessoas que desistem de projetos, igrejas que se fecham, líderes que abandonam o ministério, famílias que são esfaceladas e políticos que se corrompem. O que acontece quando os planos são destruídos? O que Amon fazia com as mulheres? Ele rasgava o ventre, ele arrancava o feto, ele destruía uma vida. Quando Amon conquistava algum lugar, ele sacrificava os fetos daquelas mulheres. Consequentemente, aquelas mulheres também morriam. Entenda que muitas vezes os teus planos são abortados, arrancados à força e entregues como sacrifício a Amon. E você vê muitas coisas paradas. Me deixa te perguntar, você já se sentiu estagnado? O que é estagnação? É não haver crescimento. Você já teve por um acaso aquela sensação do porquê eu estou fazendo isso, se eu não tenho resultados? Se as coisas são muito difíceis? Conformismo. Isso é a atuação de Amon. Moabe, por sua vez, representa a sedução e as facilidades. O que é a facilidade? Vamos dar um exemplo: corrupção. É mais fácil você se corromper do que ser íntegro. É mais fácil você aderir ao jeitinho brasileiro do que você ser correto nas suas coisas. É mais fácil trazer uma mentira do que falar a verdade como tem que ser. É mais fácil você ser hipócrita em algumas coisas do que ser íntegro e ser deixado sozinho muitas vezes. Então, Moabe, ele te apresenta o quê? Uma sedução, a facilidade, o ter 2 caras. Você conhece pessoas assim? Pessoas que por trás de você são uma, mas na tua frente são outra. Pessoas que te bajulam com palavras, mas tramam a tua destruição. Que se aproximam por interesses, que na verdade são meramente, desculpe o termo, talvez você se choque, mas não passam de prostitutas, porque se vendem. Isso é a ação de Moabe. E Moabe destrói. Moabe é aquilo que se apresenta para você e para mim como algo, como eu posso dizer, sem perigos, mas esconde por trás de si a idolatria que mata. O amor por coisas, o desejo por coisas que nós não podemos ter, ou que nós não devemos ter, ou aquilo que nós não podemos e não devemos fazer. Isso é Moabe. E aí nós temos Edom, que resiste ao avanço. Quando você diz que há uma estratégia, não quer. Quando você chama para fazer algo, não pode. Quando você fala de unidade, encontra diferenças. Despreza aquilo que é espiritual e ama
aquilo que é passageiro. Despreza aquilo que é verdadeiro e eterno, mas ama aquilo que é terreno e que não tem valor nenhum. Isso é a ação de Edom. Quem são eles hoje? Os amonitas são representados por Nosferatus, que se alimenta daquilo que você conquista, daquilo que você tem por visão. Nosferatus é representado por um morcego, se alimenta de sangue, ou seja, de vida. E quando ele começa a tirar de você as coisas que te são preciosas, a tua vida começa a se esvair, se torna uma hemorragia. Quem é Lilith? Lilith é Moabe. É a loucura que te seduz. É o engano que te leva a cometer erros e mata o teu chamado, destrói a tua vida. E mata ministérios. Quem é Jezabel no meio de tudo isso? Jezabel é Edom. É aquilo que despreza a voz profética, despreza o apostólico, despreza a unidade, despreza valores espirituais, despreza o chamado para viver coisas que são aparentes. E se levanta, inclusive, contra aquilo que é o chamado. Porque quando Israel sai do Egito, existe uma palavra: vamos até Canaã, porque lá é onde Deus vai nos levar. Só que Edom lhes resiste. E nós vemos Jezabel resistindo a Elias. No meio desse cenário, é mister, é imperativo, é essencial, é primordial que a igreja se levante como autoridade profética e que ela traga diretrizes proféticas. O que nós vamos enfrentar é aquilo que por anos tem gerado mazelas no Brasil, tem deixado feridas nessa nação. Como apóstolo, nós temos estudado, eu principalmente estudado a história dessa nação, feito mapeamento espiritual, porque eu lido com batalha espiritual há pelo menos 20 anos. E nós temos treinado líderes no Brasil sobre isso. Não sou detentor de nenhuma das verdades absolutas. Não estou me colocando aqui como autoridade única sobre isso. Ao contrário. Eu estou te servindo com aquilo que eu recebi do Senhor, para que você tenha armas para lutar. O que acontece nos nossos dias é que nós achamos, e agora eu vou te abrir o panorama mais um pouco, o panorama de Jezabel nesse tempo. Jezabel, ela é aquela que trama as ocultas e cria redes de intrigas. E ela faz com que os verdadeiros profetas sejam perseguidos e mortos à espada. Toda vez que Deus levanta homens e mulheres com uma visão para a transformação dessa nação, Jezabel, Moabe, Amon, ou o nome que você quiser dar a eles, se levantam também. Ou para roubar a visão, ou para seduzir, ou para matar. E aí eu vou te perguntar o que é que seduz você. 4 coisas seduzem um servo de Deus: dama, fama, grana e cama. Sexo, dinheiro, sucesso e preguiça. Essas 4 coisas podem colocar o teu ministério em descrédito e destruir o teu chamado. Essa é a loucura desse tempo que Moabe quer te apresentar. O que Amon tem a te propor? Amon tem a te propor o seguinte: eu te deixo com uma visão parcial, eu destruo os teus planos, mas eu não mato você. E você fica simplesmente uma casca sem valor e inútil. E a tua igreja se torna simplesmente uma reunião como qualquer outra poderia ser. Já Jezabel resiste à voz profética e ela tenta calar de qualquer forma como? Primeiro, isolando um profeta. Nós vemos Elias sendo ameaçado por Jezabel e ele foge. E quando ele foge, ele larga o seu moço e foge sozinho. Ou seja, ele começa a abandonar o seu ministério, ele começa a desistir do seu chamado, porque o chamado dele, diferente de qualquer outro profeta, era gerar sucessores. Elias, no Antigo Testamento, não representa o profético, ele representa o apostólico. E ele é perseguido a tal ponto que ele deseja a própria morte. Perdeu a visão. Ficou com a visão parcial.
Começou a se sentir perseguido, abandonado. Os planos começaram a ser frustrados e o questionamento começou a vir ao coração. Esse é o panorama desses 3 exércitos. Não obstante a isso, Jezabel se levanta dizendo que vou te matar. E ela começa a tramar essa rede de intrigas. Mas eu quero te dizer uma coisa, como profeta de Deus também. No momento em que Jezabel se levanta contra a tua vida, no momento em que esses exércitos tramam vir contra a igreja, Deus já tinha e já tem um livramento para a tua vida e para a minha. Esse livramento não vai ser realizado na força do nosso braço, mas vai ser, como está em Zacarias, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E quando Josafá, ele convoca o povo, e é o que eu estou fazendo com você, te convocando a um jejum. Deus derrama um manto profético. E esse manto profético traz estratégias. E as estratégias desbaratam esses exércitos. Não importa o número que nós temos, não importa a quantidade que nós somos, não importa o quanto proeminentes nós seremos ou quão conhecidos nós somos. Importa que o Senhor nos dará vitória e nós veremos com os nossos olhos isso. Quando Josafá se levanta, um profeta é levantado ali. Quando o jejum é estabelecido, um profeta se levanta. E uma diretriz profética é declarada. A mesma coisa acontece quando Elias está no Carmelo. E agora eu quero te dizer uma coisa. Talvez você espere que Deus fale com você através de um terremoto, através de um vento impetuoso, de trovões e raios, ou de fogo, e não. Deus vai falar com você de uma forma sutil, ímpar, dizendo ao teu espírito, esse é o tempo em que eu vou te levantar como guerreiro para essa nação. Uma coisa que Deus vai gerar nesses dias é um coração de guerreiro. O que o Brasil precisa é de homens e mulheres que decidam guerrear por ele, se posicionem por ele. O que o Senhor busca é que você e eu nos posicionemos. E isso, graças a Deus, nós temos feito. Voz de rebate tem sido dada a essa nação por profetas e apóstolos. E se você não sabe o que é uma voz de rebate, eu vou desenhar para você. Voz de rebate é aquilo que um exército ouve, por exemplo, sentido. E todos os homens, a uma, respondem com uma ação. Isso é uma voz de rebate. E Deus está dando voz de rebate e chamando um exército a se levantar. Quando você e eu nos levantamos, Deus dá estratégias. E essa estratégia não será dada a um homem, guarde isso no teu espírito. Essa estratégia será dada a um corpo. Deus projetou a unidade como estratégia de guerra. E quando nós nos reunimos em unidade, o Senhor derrama estratégias. O porquê é tão difícil que a igreja ande unida? Porque o diabo sabe que no dia que você e eu colocarmos as nossas diferenças ao chão, nós seremos invencíveis. Nós vemos isso em Gênesis 11:6. Quando Deus fala da Torre de Babel, ele diz, porque a língua deles é uma. E o que eles intentarem, não haverá impossíveis. Você precisa entender que nesse tempo, uma diretriz profética precisa ser derramada sobre essa nação e um manto profético precisa cobrir o Brasil, para que nós saibamos como lidar com os inimigos que virão. Eu estou denunciando para você de antemão que a hora que esse cenário, que essa cortina de fumaça chamada Covid-19 ou coronavírus se dissipar, nós teremos 3 exércitos posicionados contra a igreja, posicionados contra você e contra mim. Não serão exércitos violentos, não estarão com armas, mas estarão posicionados estrategicamente para te atacar quando a tua retaguarda e a tua guarda baixar. E quando ela vai baixar? Quando nós acharmos que a guerra acabou. É necessário
que você e eu nos levantemos agora para buscar de Deus estratégias. E eu vou te dizer como será a nossa ação. O que você está sendo chamado para fazer, na verdade, é um plano que não termina aqui. Isso é o estopim de um projeto para mudar completamente o curso dessa nação. E pelos próximos 3 anos, nós vamos ter ações coordenadas e unidas. Não estou dizendo que você vai participar de todas, até porque você é livre para fazer decisões e para tomar decisões e fazer escolhas. Mas Deus está levantando e levantará uma aliança de homens que, acima do seu sentimento e emoções, lutarão por essa nação até que o Brasil seja mudado e o seu nome seja mudado. E dessa nação ainda se dirá Yahvé Shammah, o Senhor está aqui. Mas para isso, o primeiro passo é um jejum coordenado como nós estamos fazendo. E esse jejum é para trazer um espírito de arrependimento e quebrantamento sobre essa nação. Para trazer o arrependimento das obras mortas da igreja e fazer com que nós voltemos ao princípio. Depois disso, sim, uma aliança será formada por homens e mulheres que durante esse período entenderam essa profundidade da revelação. Como eu disse de manhã, a estratégia da visão profética, ela tem tempos. E quando Ezequiel ele profetiza e ele tem a visão dos ossos secos, o primeiro estágio da visão era unir ossos aos seus ossos. A primeira coisa é unir. A segunda era trazer tendões e carne sobre os ossos. E isso significa criar força nos relacionamentos, isso é uma aliança. A terceira parte da visão era trazer pele, ou seja, uma cobertura, um manto apostólico profético que se derramará sobre o Brasil do norte ao sul, do leste ao oeste, unindo os 27 estados para que Deus traga um mover poderoso. E então, o Espírito de Deus virá sobre a nação, soprando sobre a igreja um fôlego novo e colocando de pé o gigante chamado Brasil, que irá despertar as outras nações. Guarde o que eu estou te dizendo, o Brasil será a primeira nação completamente transformada pelo Evangelho. A primeira, e ela será tocha de avivamento para as outras nações. Por isso, existe tanto ataque, tanto interesse em minar a economia, em minar a cultura, em minar as igrejas no Brasil e em parar o povo. Mas você e eu fomos chamados para fazer história. E eu quero ministrar o teu coração agora. De manhã eu disse, é possível mudar a situação dessa nação? Sim, é possível. Nós faremos uma coisa muito grande, grandiosa? Não, nós não faremos uma coisa grandiosa. Nós faremos algo que os nossos filhos contarão aos filhos deles. Nós mudaremos a história dessa nação. O que nós estamos construindo hoje é um altar no Brasil sob a bandeira da unidade. Muitos não entendem esse chamado e mesmo nesse tempo que Deus tem despertado a igreja para andar unida e tem dito a todos os homens e mulheres de Deus que é tempo de jejuar, ainda assim alguns optam por andar isolados. Mas para aqueles que entenderam que uma aliança prospera, eu quero liberar para a tua vida uma palavra. Nos próximos 90 dias, você e o teu ministério receberão sopros de Deus, sopros de avivamento. Depois de maio, e esses 90 dias começam a partir do dia 11 de maio, o primeiro sopro será o sopro do Pai sobre o teu ministério e sobre a tua vida. E o sopro do Pai é aquele que Deus soprou sobre Adão e colocou-o de pé. E maio será chamado para você o tempo da novidade. Deus te dará
coisas novas, revelações novas. Deus trará novidade, frescor e vida sobre o teu ministério, sobre a tua família e sobre a tua vida particularmente. Existem homens e mulheres que terão nova alegria. O novo de Deus virá sobre a tua vida. Junho se chamará para você o sopro do Espírito ou a quebra das sentenças. Ezequiel, quando o próprio Deus diz em Ezequiel 37, podem viver esses ossos, a quebra da sentença. E o Espírito de Deus te desafia a crer que aquilo que para você está decidido, já é fato consumado, o Senhor te pergunta, pode por acaso mudar? E Ele vai mudar. Aquilo que já é morte declarada, Deus trará ressurreição e vida. Esse mês se chamará quebra de sentença. Julho será para você a quebra dos limites humanos. E você viverá o sopro de João 20 e 21. Quando Jesus, já ressurreto, se manifesta aos discípulos e diz, como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E sopra sobre eles o Espírito. E aqueles homens, naquele momento, recebem uma capacitação sobrenatural e rompem com aquilo que era a limitação de homens. E a partir dali, a igreja começa a avançar com um ritmo apostólico. E é o que vem para a tua vida. Do norte e do sul, do leste e do oeste, o vento de Deus virá e soprará sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu ministério e sobre essa nação. E nós viveremos um tempo novo. E isso será por sinal para nos fortalecer. Porque depois disso, tudo isso que nós vivemos será simplesmente uma capacitação para enfrentar esses inimigos que se levantaram. Deus te dará habilidades e eu quero te convocar a ser forte. Se levante e não recue, não olhe para trás, não tenha medo, não temas, porque aquele que te chamou é poderoso para ungir a tua vida, capacitar a tua vida e te dar livramentos poderosos e te fazer triunfar. Com o teu Deus você salta muralhas, com o teu Deus você desbarata exércitos e Ele te fortalecerá. Deus te dará olhos como de águia, um rosto como de leão, pés como de corça, e tornará o teu braço forte, e você vergará escudos de bronze. Deus te tornará um guerreiro hábil, e mudará o teu coração, e o teu coração será um coração de guerreiro por essa nação. E Ele pulsará